Essa história não começa com amor. Começa com silêncio, com alguém que foi empurrada para longe, não por maldade explícita, mas por indiferença. E é no chão duro do sertão que ela aprende a ficar de pé, não porque foi acolhida, mas porque precisou sobreviver. Aqui, laços não são herdados, são criados, são construídos no dia a dia, no olhar que permanece, na mão que não solta quando tudo manda desistir. O sertão desta história não é cenário. É personagem. Ele castiga, testa, quebra e depois ensina, porque quando a chuva chega, ela não apaga o passado, ela prova que até o que parecia perdido ainda respira. Se você gosta de narrativas que caminham devagar, mas deixam marcas profundas, onde o afeto nasce do cuidado e não da promessa, seja bem-vindo ao Príncipe do Gado. Escreva nos comentários seu nome e de onde você está ouvindo. Eu leio todos. Saber até onde essas histórias chegam é parte do que me faz continuar contando. Essa jornada está só começando. E eu garanto, não é uma história para passar, é uma história para ficar. Vamos ao sertão, onde quem foi mandado embora aprendeu a ocupar espaço e nunca mais saiu. Ela estava parada na porta da igreja, com o vestido de noiva branco, bordado à mão, segurando um buquê de flores do campo que ela mesma colhera na manhã anterior. O sol de meio-dia caía forte sobre a pracinha de terra batida e Helena sentia o suor escorrendo pelas costas, grudando o tecido fino na pele. Mas não era o calor que a fazia tremer, era o silêncio. O silêncio de um noivo que não chegou. O silêncio de convidados que sussurravam atrás dela, o silêncio de um futuro que acabara de desaparecer como fumaça. Se inscreve no canal e deixa seu like, porque essa história vai te mostrar que às vezes Deus destrói tudo que planejamos para nos dar exatamente o que precisamos. E me conta nos comentários, você já foi abandonado por quem mais amava? Já sentiu que o mundo acabou, até descobrir que era só o começo? Helena Beatriz Silva tinha 27 anos naquele sábado de novembro de 1892. Ela não era uma mulher comum para os padrões da época. Filha de um pequeno comerciante que falecera 3 anos antes, Helena herdara a lojinha de tecidos e armarinhos na vila de São José dos Campos, interior de Minas Gerais. Mulher solteira, tocando negócio sozinha, já era motivo de fofoca. Mulher bonita e independente, então, era quase um pecado aos olhos da sociedade. Seus cabelos eram negros como carvão, longos, sempre presos num coque alto que revelava o pescoço fino e elegante. Os olhos eram amendoados, de um castanho tão escuro que pareciam negros sob a luz fraca das velas. A pele era morena clara, marcada pelo sol das tardes que ela passava no quintal dos fundos da loja, regando as plantas que a mãe deixara antes de morrer. Tinha estatura mediana, corpo de quem trabalhava duro, mas não passava fome. Curvas discretas escondidas sob os vestidos recatados que a sociedade exigia. Helena conhecera Eduardo Mendes há 2 anos. Ele era médico recém-formado na capital, filho do coronel Augusto Mendes, o homem mais poderoso daquela região. Dono de terras, gado, influência política e o respeito, ou seria medo, de todos na vila. Eduardo tinha 31 anos, era bonito com seus cabelos castanhos penteados para trás, bigode fino, aparado com precisão, roupas importadas que cheiravam a perfume caro. Ele escolhera Helena entre todas as moças disponíveis, e isso fora motivo de inveja e comentários maldosos. Uma comerciante? O doutor Eduardo vai se casar com a filha do vendedor de linhas? Ela deve ter feito bruxaria. Um homem daquele nível, com aquela ordinária... Aposto que já estão dormindo juntos. Nenhum homem casa por amor com mulher assim. Helena ouvia tudo e fingia que não doía, porque Eduardo era gentil. Ele a visitava na loja, trazia flores, prometia um futuro brilhante. Disse que a amava. Disse que não se importava com a diferença de classe. Disse que o pai aceitaria, que tudo ficaria bem. Mentiras. Todas mentiras. A gravidez aconteceu 3 meses antes do casamento.
Helena descobriu quando a menstruação não veio pela segunda vez, quando as náuseas matinais começaram, quando os seios ficaram doloridos e sensíveis. Ela entrou em pânico. Mulher solteira grávida em 1892 era sinônimo de desonra eterna. Mas Eduardo acalmou ela. Disse que não tinha problema, que casariam logo, que ninguém precisava saber. Anteciparam a data do casamento. Encomendaram o vestido às pressas. Avisaram o padre. E aí, na véspera do casamento, Eduardo sumiu. Não respondeu às batidas na porta da casa dele. Não mandou recado. Simplesmente sumiu. Helena pensou que ele estivesse doente, ou que tivesse acontecido alguma emergência médica. Ela esperou na porta da igreja naquele sábado, acreditando que ele chegaria. Os convidados foram chegando. Poucos, porque ela não tinha família grande. Algumas vizinhas curiosas, conhecidos da loja, o padre Sebastião, que a conhecia desde criança. Mas Eduardo não veio. 15 minutos de atraso. 30. 1 hora. Foi o pai dele quem apareceu. Coronel Augusto Mendes desceu de uma carruagem preta puxada por 2 cavalos imponentes. Ele tinha 58 anos, corpo ainda forte apesar da idade, bigode grisalho, olhos frios como pedra. Vestia terno escuro, chapéu de abas largas e carregava bengala de cabo prateado que ele não precisava para andar, mas usava como símbolo de poder. Ele caminhou até a porta da igreja com passos firmes que ecoavam na praça silenciosa. Todos os convidados se viraram para olhar. Helena sentiu o estômago revirar. Senhorita Helena, disse ele, sem tirar o chapéu. A voz era grave, controlada, mas havia desprezo em cada sílaba. Meu filho pediu que eu viesse em nome dele. Onde ele está? Helena conseguiu perguntar, apesar da garganta apertada. Ele partiu para São Paulo esta manhã. Decidiu aceitar uma proposta de trabalho no Hospital da Beneficência Portuguesa. Vai morar lá de agora em diante. As palavras levaram alguns segundos para fazer sentido. Depois, foi como se alguém tivesse enfiado uma faca no peito dela e girado lentamente. Mas nós íamos casar hoje. Ele prometeu. Meu filho é jovem e cometeu erros de julgamento. O coronel a interrompeu, a voz ficando mais dura. Mas, felizmente, ainda há tempo de corrigi-los. Ele não vai se casar com você. Nunca foi a intenção dele. Ele me disse que me amava. Helena sussurrou, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Homens dizem muitas coisas quando querem o que querem. O coronel respondeu com um sorriso cruel. Você deveria saber disso, sendo uma mulher experiente. A palavra caiu como cuspe. Várias pessoas ouviram. Helena viu as expressões mudando ao redor dela, o julgamento, a condenação. Eu estou grávida, ela disse, e se arrependeu na mesma hora. Não deveria ter dito, não ali, não na frente de todos. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. O coronel deu um passo para trás, como se ela fosse algo contagioso. Se você está grávida, não é problema meu nem do meu filho. Deve ser de qualquer um. Uma mulher sem vergonha como você. Seu filho me engravidou, Helena gritou, e não reconheceu a própria voz. Ele me prometeu casamento. Ele disse que me amava. Meu filho, disse o coronel, pronunciando cada palavra devagar, jamais tocaria numa mulher sem se casar primeiro. E mesmo se tivesse tocado, ele jamais deixaria prova disso. Você pode estar grávida de qualquer homem desta vila, de qualquer comerciante, viajante, tropeiro que passa por aqui. E agora está tentando manchar o nome da minha família. Isso não é verdade. Eu nunca... Cale a boca, ele rosnou, e a voz ficou tão baixa e ameaçadora que Helena recuou. Você ouve bem o que vou dizer agora. Se tentar contatar meu filho novamente, se espalhar mentiras sobre ele, se usar esse bastardo, ele apontou para a barriga dela com a bengala, para tentar extorquir dinheiro ou reconhecimento, eu vou destruir você. Vou fechar sua lojinha. Vou fazer com que ninguém nesta vila compre nada de você. Vou garantir que você seja expulsa daqui como a vagabunda que é. Entendeu? Helena não conseguiu responder. Estava tremendo tanto que o buquê caiu de suas mãos. O coronel virou as costas e voltou para a carruagem.
Antes de subir, gritou para todos ouvirem: esta mulher tentou armar uma cilada contra meu filho, inventou gravidez para forçar casamento, mas nós não somos tolos, que todos saibam o tipo de criatura que ela é. E foi embora, deixando Helena parada na porta da igreja com o vestido branco que custara suas economias, grávida de 5 meses, abandonada e difamada na frente de todos. Os convidados começaram a se dispersar rapidamente. Alguns olhavam com pena. A maioria olhava com desprezo. As mulheres puxavam os maridos para longe, como se Helena fosse contágio moral. Eu sabia que ela não prestava, fingindo de santinha, mas veja só. Pobre doutor Eduardo, quase caiu nessa armadilha. Padre Sebastião se aproximou, o rosto cheio de tristeza genuína. Filha, eu sinto muito. Vamos entrar, vamos conversar. Não, padre, Helena disse, a voz saindo morta, sem emoção. Obrigada, mas não. Ela pegou a barra do vestido e começou a caminhar. Não sabia para onde. Só sabia que precisava sair dali, precisava desaparecer. Helena voltou para casa, a pequena casa nos fundos da loja, num estado de choque. Trancou a porta, fechou as janelas e ficou sentada no chão da sala, ainda com o vestido de noiva, abraçando os joelhos, olhando para o nada. Não chorou, ainda não. A dor era grande demais para lágrimas. No dia seguinte, a realidade começou a apertar. A loja não abriu. Helena não teve forças para levantar da cama. E quando finalmente conseguiu se arrastar até a cozinha para tentar comer alguma coisa, ouviu as batidas na porta. Era Dona Margarida, a vizinha que alugava o imóvel onde a loja funcionava. Helena, preciso falar com você. O tom já dizia tudo. Recebi uma visita do advogado do Coronel Mendes ontem à tarde. Dona Margarida disse, sem entrar, falando da soleira da porta. Ele me ofereceu o dobro do aluguel se eu despejasse você imediatamente. E me ameaçou de não renovar o contrato do meu próprio comércio se eu não fizesse isso. Dona Margarida, por favor, Helena começou. Eu não tenho escolha, menina. Você tem 1 semana para sair. Sinto muito. E foi embora sem olhar para trás. 1 semana. Helena tinha 1 semana para deixar o único lugar que conhecia como lar, o único negócio que tinha, a única fonte de renda. Ela tentou vender os tecidos, tentou vender os móveis, mas ninguém comprava. A palavra do coronel se espalhara como praga. Comerciantes se recusavam a fazer negócio com ela. Clientes antigos atravessavam a rua para não cumprimentá-la. Até na igreja, no domingo seguinte, as pessoas mudavam de lugar quando ela sentava. Helena estava sendo apagada da sociedade, como se nunca tivesse existido. No 5º dia, ela juntou o pouco dinheiro que tinha, algumas moedas que guardara em casa, empacotou roupas numa mala de couro surrada e saiu da vila ao amanhecer, antes que alguém acordasse. Não disse adeus a ninguém, porque não tinha ninguém para se despedir. O plano era vago. Tinha uma prima distante que morava em Juiz de Fora, a 4 dias de viagem de carroça. Talvez ela aceitasse Helena por alguns meses. Talvez conseguisse trabalho como costureira ou lavadeira. Talvez, mas a viagem custava dinheiro que ela não tinha. Helena conseguiu carona com um tropeiro que ia na mesma direção. Ele aceitou levá-la em troca de ajuda para cozinhar durante a viagem. Eram 3 dias de estrada de terra, dormindo ao relento, comendo o que conseguissem caçar ou comprar nos pousos. No 2º dia, o tropeiro tentou tocá-la enquanto ela dormia. Helena acordou com a mão dele subindo pela perna dela, por baixo do vestido. Ela gritou, empurrou, lutou. Ele era forte, mas estava bêbado. Ela conseguiu pegar uma pedra e acertou a cabeça dele. Não forte o suficiente para matar, mas o suficiente para ele cair para o lado, xingando. Sua vagabunda, eu estava te fazendo um favor, mulher grávida, sozinha na estrada. Você acha que vale alguma coisa? Helena pegou sua mala e correu para dentro do mato, tropeçando em raízes, rasgando o vestido nos espinhos. Ouviu ele gritando atrás, mas não parou. Correu até não conseguir mais.
até cair de joelhos no chão da floresta, ofegante, suada, apavorada. Passou a noite encolhida debaixo de uma árvore, tremendo de frio e medo, protegendo a barriga com os braços. Quando amanheceu, ela estava sozinha. O tropeiro fora embora com a carroça, e Helena estava perdida. Helena caminhou pela mata durante horas, tentando encontrar a estrada novamente. A barriga pesava, os pés doíam. Ela tinha sede, tinha fome. O sol estava alto quando ela finalmente saiu da floresta e encontrou uma trilha estreita de terra batida. Seguiu a trilha, arrastando os pés, até que viu fumaça subindo ao longe. Onde tem fumaça, tem gente. Onde tem gente, talvez tenha ajuda. Mas quando chegou perto, viu que não era uma casa. Era uma carroça parada no meio da estrada. Uma das rodas estava quebrada, deitada de lado. Um homem estava agachado ao lado, examinando o eixo quebrado. Helena parou a alguns metros de distância, insegura. O homem ainda não a tinha visto. Ele era grande, muito grande. Ombros largos, braços grossos como troncos de árvore, mãos enormes cobertas de calos e terra. Usava calça de algodão remendada, camisa de linho surrada aberta até o peito, chapéu de palha velho protegendo o rosto do sol. Ela deveria ir embora, deveria continuar caminhando, mas estava tão cansada, tão cansada. "Moço!" ela chamou, a voz saindo fraca. O homem se virou bruscamente, a mão indo instintivamente para a cintura, onde havia uma faca enfiada no cinto. Ele relaxou quando viu que era só uma mulher, mas a expressão dele não ficou amigável. "O que você quer?" ele perguntou. A voz era grave, áspera de quem não conversava muito. Eu me perdi. Estava indo para Juiz de Fora, mas..." Helena engoliu seco. "Você poderia me dar um pouco de água? Por favor?" O homem a estudou por um longo momento. Os olhos dele eram escuros, quase negros, fundos embaixo de sobrancelhas grossas. O rosto era marcado pelo sol, pela idade, por uma vida dura. Tinha barba por fazer de vários dias, cicatrizes antigas no pescoço e nos braços. Devia ter 40 e poucos anos, talvez mais. "Você está sozinha?" ele perguntou. "Estou", ela admitiu. "Grávida e sozinha na estrada", ele disse. E não era pergunta. "Fugindo de alguma coisa?" Helena não respondeu. Só abaixou a cabeça. O homem soltou um som entre um suspiro e um grunhido. Foi até a carroça, pegou um cantil de couro pendurado na lateral e jogou para ela. Helena quase não conseguiu pegar. Abriu com mãos trêmulas e bebeu. A água estava morna, com gosto de couro, mas era a coisa mais maravilhosa que ela já sentira. Bebeu até não poder mais. "Obrigada", ela disse, devolvendo o cantil. "Você não pode ficar aqui", ele disse, sem olhar para ela, voltando a examinar a roda quebrada. "Essa estrada é perigosa. Tem bandido, tem bicho, tem gente pior que bandido. Mulher sozinha é isca." "Eu sei", Helena disse. "Eu só preciso chegar em Juiz de Fora. Juiz de Fora está a 3 dias de caminhada daqui. Você não vai chegar viva." A frieza da afirmação foi como um tapa, mas Helena sabia que ele estava certo. Ela mal conseguia ficar em pé. "Então eu vou morrer aqui mesmo", ela disse, e sentou no chão, encostando as costas numa árvore. Não tinha mais forças, não tinha mais nada. O homem parou de trabalhar. Virou a cabeça para olhar para ela. Pela primeira vez, algo parecido com surpresa passou pelo rosto dele. "Você desistiu?" ele perguntou. "Não há nada para desistir", Helena respondeu, fechando os olhos. "Não tenho para onde ir. Não tenho ninguém. Não tenho nada. Então tanto faz." Silêncio. Depois, o som de passos pesados se aproximando. Helena abriu os olhos e viu o homem parado na frente dela, bloqueando o sol. Ele estava olhando para ela com uma expressão estranha. Não era pena, reconhecimento, como se estivesse vendo algo familiar nela. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. "Helena, Helena Silva." Miguel Santos." Ele agachou na frente dela, os joelhos estalando, e a examinou de perto. Os olhos dele focaram na barriga dela por um momento, depois voltaram para o rosto dela.
Você foi expulsa de casa por causa da gravidez? Ele perguntou, direto. Helena assentiu, a garganta apertada demais para falar. Miguel ficou quieto por um longo momento. Depois se levantou, foi até a carroça e voltou com um embrulho de pano. Abriu e mostrou pão seco, queijo, carne seca. Come, ele ordenou. Eu não tenho dinheiro para pagar. Não pedi dinheiro, come. Helena pegou o pão com mãos trêmulas e comeu. O gosto foi indescritível. Ela não comia direito há dias. Engoliu rápido demais, quase engasgou, mas continuou comendo. O queijo era salgado, forte, a carne seca estava dura, mas ela mastigou até conseguir engolir. Quando terminou, lágrimas escorriam pelo rosto dela sem que percebesse. Obrigada, ela sussurrou. Miguel guardou o resto da comida e voltou para a carroça. Mas dessa vez, ele falou sem olhar para ela. Minha fazenda fica a meio-dia de viagem daqui. Vou ter que voltar amanhã com ferramentas para consertar essa roda. Você pode ir comigo. Helena levantou a cabeça confusa. Por quê? Porque senão você vai morrer aqui. Ele disse simples assim. E eu não vou deixar mais uma mulher morrer na minha frente. Havia algo na voz dele. Uma dor antiga enterrada fundo. Eu não quero ser um fardo. Helena começou. Você vai trabalhar. Miguel a interrompeu. Minha casa está suja. Minha roupa está remendada de qualquer jeito. Minha comida é ruim porque não sei cozinhar. Você vai limpar, cozinhar, consertar. Em troca vai ter comida, teto e segurança. Até a criança nascer. Depois, vemos o que fazer. E se eu não quiser? Helena perguntou, desafiante apesar de tudo. Miguel finalmente olhou para ela. E pela primeira vez, ela viu gentileza por trás da aspereza. Então eu te dou comida, água e direções para o povoado mais próximo, e você vai embora. Escolha sua. Helena olhou para a estrada à frente. Depois olhou para Miguel. Não conhecia esse homem. Não sabia nada sobre ele. Mas havia algo nos olhos dele. Honestidade, cansaço, solidão, igual ao que ela sentia. Eu aceito. Miguel assentiu uma vez e voltou ao trabalho na carroça. E Helena ficou sentada ali, protegendo a barriga com uma mão, olhando para o céu azul acima das árvores, e pela primeira vez em semanas. Sentiu que talvez não fosse morrer hoje. Miguel levou 2 horas para improvisar um concerto temporário na carroça. Usou cordas, galhos grossos e pedras para equilibrar o peso, transformando a carroça numa estrutura torta, mas funcional. Helena assistiu em silêncio, impressionada com a habilidade daquelas mãos enormes que pareciam brutas, mas trabalhavam com precisão cirúrgica. Quando finalmente subiram na carroça, o sol já estava descendo no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. Miguel ajudou Helena a subir, segurando o braço dela com gentileza surpreendente para um homem daquele tamanho. Ela sentou no banco de madeira ao lado dele, a mala surrada no colo, e eles partiram pela estrada esburacada. A viagem foi silenciosa. Miguel não era homem de conversa. Dirigia a carroça com atenção absoluta, os olhos sempre escaneando a estrada à frente, a floresta ao redor, atento a qualquer sinal de perigo. Helena aproveitou o silêncio para observá-lo discretamente. As mãos dele eram do tamanho de pás, dedos grossos marcados por cicatrizes antigas de trabalho pesado. Os antebraços eram musculosos, cobertos de pelos escuros e marcas de sol. Ele tinha uma presença física imponente, mas não ameaçadora. Era como uma montanha, grande, sólida, imóvel. Segura, a fazenda de Miguel apareceu quando o sol já estava quase desaparecendo completamente. Era uma propriedade modesta comparada às fazendas ricas que Helena conhecia. Não tinha portões decorados, não tinha jardins floridos, não tinha estábulos enormes. Era funcional, simples. A casa principal era de madeira e barro, construída num estilo antigo, com telhado de telhas vermelhas, varanda na frente sustentada por colunas grossas de madeira sem enfeites. Tinha 2 andares, janelas de madeira fechadas com tábuas cruzadas, paredes precisando de nova mão de tinta. Ao redor,
Havia um galinheiro, um curral pequeno com 3 vacas, um poço de pedra e muita, muita terra. Mas o que mais chamou a atenção de Helena foi o silêncio. Não o silêncio natural do campo. Era um silêncio morto, como se a fazenda estivesse parada no tempo, esperando ou desistindo. Miguel desceu da carroça e ajudou Helena a descer. Ela quase caiu quando os pés tocaram o chão. As pernas estavam dormentes de tanto tempo sentada. Ele a segurou pelo cotovelo até ela recuperar o equilíbrio. "Cuidado", ele disse, a voz rouca. "Obrigada." Miguel pegou a mala dela, tão leve que ele carregou com 2 dedos, e caminhou em direção à casa. Helena o seguiu, arrastando os pés cansados. A porta da frente rangeu quando Miguel o empurrou. Um rangido longo, agudo, como se ninguém tivesse aberto aquela porta em muito tempo. Ele entrou primeiro, acendeu um lampião de querosene pendurado na parede, e a luz fraca e amarelada revelou o interior. Helena parou na soleira, chocada. A casa estava abandonada. Não literalmente. Miguel claramente morava ali, mas era como se ele existisse apenas numa pequena parte da casa e tivesse deixado o resto morrer. A sala era espaçosa, com móveis antigos cobertos por lençóis brancos empoeirados, uma mesa grande de madeira no centro, cadeiras ao redor, mas tudo coberto, tudo parado. As cortinas estavam fechadas. O chão de tábuas corridas estava coberto de poeira que dançava na luz fraca do lampião. Havia teias de aranha nos cantos do teto, pilhas de jornais velhos empilhados contra a parede, botas enlameadas jogadas perto da porta. Cheirava a mofo, a fechado, a tempo parado. "Eu avisei que estava suja", Miguel disse sem olhar para ela, caminhando pelo corredor escuro. Helena entrou devagar, fechando a porta atrás de si. Seguiu Miguel até a cozinha. A cozinha era ainda pior. O fogão a lenha estava coberto de fuligem. A pia de pedra tinha louça suja empilhada, algumas com comida ressecada grudada. Panelas penduradas nas paredes estavam enferrujadas. A mesa pequena tinha migalhas, garrafas vazias, um prato com resto de comida que já criara mofo. "Você dorme lá em cima", Miguel disse, apontando para uma escada estreita no canto da cozinha. "Segundo quarto à direita, tem cama, tem janela, o banheiro é lá fora, atrás da casa." Helena subiu a escada com as pernas trêmulas, segurando no corrimão de madeira que balançava. O corredor do segundo andar era ainda mais escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da cozinha embaixo. Havia 5 portas, todas fechadas. Ela encontrou o segundo quarto à direita, empurrou a porta e entrou. Era um quarto pequeno e simples, uma cama de solteiro encostada na parede, colchão de palha coberto por lençol branco, surrado mas limpo, uma mesinha de cabeceira com lamparina, uma cadeira velha, uma janela fechada com tábuas cruzadas por fora. Helena largou a mala no chão, sentou na cama e, finalmente, desmoronou, chorou. Chorou tudo que não conseguira chorar nos últimos dias. Chorou pela vida que perdeu, pelo homem que a abandonou, pela humilhação pública, pelo medo que sentiu na estrada, pela solidão absoluta que a engolia. Chorou até não ter mais lágrimas, até a barriga doer de soluçar, até adormecer exausta, ainda vestida, ainda suja de terra, deitada de lado sobre o colchão duro. Helena acordou com o sol entrando por uma fresta nas tábuas da janela. Levou alguns segundos para lembrar onde estava. Sentou na cama, a barriga pesando, e olhou ao redor do quarto pequeno, que agora era seu. Ouviu barulhos vindos lá de baixo, água correndo, panelas batendo, portas abrindo e fechando. Ela se levantou, arrumou o cabelo como pôde, desceu a escada devagar, segurando no corrimão. Miguel estava na cozinha, de costas, mexendo algo numa panela no fogão. Ele usava a mesma roupa do dia anterior, mas havia lavado o rosto e os braços. O cabelo escuro estava molhado, penteado para trás com os dedos. "Bom dia", Helena disse baixinho. Miguel se virou.
Os olhos dele a varreram rapidamente, notando o vestido amassado, o cabelo bagunçado, os olhos inchados de tanto chorar. Bom dia. Café está pronto. Pão está na mesa. Era uma declaração simples, sem julgamento, sem pena, apenas fatos. Helena sentou à mesa e viu o café preto fumegando numa caneca de barro, 2 pedaços de pão duro, manteiga numa tigela pequena. Comeu devagar, saboreando cada pedaço, sentindo o estômago vazio, finalmente receber algo. Miguel comeu em pé, encostado na pia, devorando o pão em 3 mordidas enormes, tomando o café de uma vez só. Eu trabalho no campo das 6 da manhã até o meio-dia, ele disse enxaguando a caneca. Depois descanso 1 hora, trabalho de novo até o sol se pôr. Você fica na casa, faz o que achar que precisa fazer. Tem comida na despensa, tem água no poço, tem lenha empilhada na lateral da casa. Se precisar de mim é só gritar, eu vou ouvir. Tudo bem, Helena disse. Miguel assentiu, pegou o chapéu de palha pendurado num prego na parede e saiu pela porta dos fundos sem olhar para trás. E Helena ficou sozinha. Ela terminou o café, limpou os pratos na pia e ficou parada no meio da cozinha, olhando ao redor. A casa estava implorando por vida. Ela não sabia por onde começar, mas sabia que precisava fazer alguma coisa, porque ficar parada, pensando, lembrando, ia enlouquecê-la. Começou pela cozinha. Lavou toda a louça suja, esfregando com areia e sabão até tirar toda a gordura ressecada. Limpou o fogão, raspou a fuligem, varreu as cinzas. Lavou o chão de tábuas com água e sabão, esfregando de joelhos até os braços doerem. Organizou as panelas, jogou fora a comida estragada, limpou a despensa. Levou a manhã inteira. Quando terminou, a cozinha estava respirando de novo. À tarde, atacou a sala. Tirou os lençóis dos móveis e levou para fora para bater a poeira. Tossiu durante minutos seguidos com a nuvem de sujeira que subiu. Varreu o chão, limpou as teias de aranha, abriu as janelas e luz natural invadiu a casa pela primeira vez em muito tempo. A sala era bonita, tinha bons móveis. Uma mesa grande de madeira maciça, cadeiras com encosto trabalhado, um armário antigo com portas de vidro, uma poltrona perto da janela. Tudo bem feito, tudo sólido, mas tudo parado, como se esperasse alguém que nunca mais voltou. Miguel chegou quando o sol estava descendo. Helena ouviu os passos pesados na varanda, depois a porta abrindo. Ele parou na soleira da sala, olhou ao redor e ficou completamente imóvel. A casa estava diferente, limpa, com luz, com vida. Você não precisava... Ele começou, a voz saindo rouca. Eu quis, Helena disse, limpando as mãos no avental que encontrara num gancho. Você me deu comida e abrigo. É o mínimo que posso fazer. Miguel ficou olhando para a sala por um longo momento. Algo passou pelo rosto dele. Dor, memória, saudade, mas desapareceu rápido. Obrigado, ele disse finalmente e foi para a cozinha. O jantar foi simples. Feijão, arroz, carne seca frita, couve refogada. Helena cozinhara com o que encontrou na despensa. Não era uma refeição elaborada, mas era quente, temperada, feita com cuidado. Eles comeram em silêncio, sentados um de frente para o outro à mesa da cozinha. Miguel comia rápido, mastigando com força, não levantando os olhos do prato. Helena comia devagar, observando ele discretamente. Ele era um mistério. Um homem enorme vivendo sozinho numa casa grande. Uma casa que claramente fora feita para a família, para a gente, para a vida, mas que estava morrendo de solidão. Posso perguntar uma coisa? Helena disse baixinho. Miguel parou de comer, os olhos subindo para ela. Pode. Você é viúvo? O silêncio que se seguiu foi longo, pesado. Miguel largou o garfo no prato e encostou nas costas da cadeira, os ombros largos parecendo maiores na luz fraca da lamparina. Há 8 anos, ele disse finalmente. Ela morreu no parto. O bebê também. Helena sentiu o coração apertar. Sinto muito. Não precisa, Miguel disse, a voz firme, mas não rude. Você não tem culpa.
Como era o nome dela? Ana. Ana Clara. Ele esfregou o rosto com as mãos. Éramos casados há 3 anos. Ela queria muito um filho. Engravidou e ficou tão feliz. A gravidez foi difícil desde o começo. Ela passava mal, ficava fraca. A parteira dizia que era normal. Mas no dia do parto, ele parou, respirou fundo. Ela sangrou demais. Eu não consegui fazer nada. Segurei a mão dela enquanto ela morria. E o bebê, uma menina, nasceu morta. Helena estendeu a mão sobre a mesa e tocou o braço dele. Apenas tocou, sem apertar, sem puxar, só conectando. Foi por isso que você me trouxe, ela disse, entendendo. Porque não conseguiria deixar outra mulher grávida morrer. Miguel olhou para a mão dela sobre o braço dele. Não puxou, não se afastou. Apenas aceitou. Eu fechei a casa depois que ela morreu, ele disse baixinho. Cobri os móveis que ela escolhera, tranquei os quartos que ela enfeitara, parei de viver nos lugares onde ela vivera, passei 8 anos apenas, existindo, trabalhando, comendo, dormindo, mas não vivendo. E agora? Helena perguntou. Miguel finalmente olhou nos olhos dela. E pela primeira vez, ela viu algo além de dor. Viu esperança, possibilidade. Agora tem você aqui, ele disse, trazendo vida de volta para esta casa. Os dias se transformaram em semanas. Helena estabeleceu uma rotina. Acordava cedo, preparava café para Miguel, limpava a casa, cozinhava, costurava as roupas dele que estavam rasgadas. À tarde, descansava lendo livros velhos que encontrara no armário da sala, romances empoeirados que pertenceram a Ana. Miguel trabalhava do amanhecer ao pôr do sol, voltando sempre com terra nas mãos e cansaço nos ombros, mas sempre parava na porta, olhava ao redor, e Helena via aquele momento de surpresa nos olhos dele, como se ainda não acreditasse que a casa estava viva de novo. Eles conversavam durante o jantar, pouco no começo. Miguel não era homem de muitas palavras, mas Helena tinha paciência. Fazia perguntas simples, respondia quando ele perguntava de volta e, aos poucos, ele foi se abrindo. Descobriu que Miguel era filho de pequenos sitiantes que morreram de febre amarela quando ele tinha 16 anos. Ele assumira a propriedade sozinho, trabalhou como animal durante anos até conseguir comprar mais terras, expandir, prosperar. Conhecera Ana numa festa na igreja, casaram 1 ano depois, foram felizes, até que não foram mais. Eu não sei conversar direito, Miguel admitiu uma noite. Ana sempre reclamava que eu era quieto demais, que ela tinha que arrancar as palavras de mim. Eu não me importo, Helena disse. Silêncio não é ruim. Às vezes é até melhor que palavras vazias. Miguel sorriu. Foi a primeira vez que ela o viu sorrir. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas real. Helena contou sobre sua vida também. Sobre os pais que morrera cedo, sobre a loja de tecidos, sobre Eduardo e o abandono. Miguel ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sombrio quando ela descreveu a humilhação pública. Esse coronel é covarde, ele disse quando ela terminou. E o filho dele é pior. Homem de verdade assume responsabilidade. Não foge. Eu descobri isso tarde demais, Helena disse com tristeza. Não foi culpa sua. Foi fraqueza dele. A barriga de Helena crescia a cada semana. O bebê chutava forte agora, especialmente à noite. Uma noite, durante o jantar, ela fez uma careta de dor e levou a mão à barriga. Miguel se levantou imediatamente, alarmado. O que foi? Nada, só... O bebê chutou forte. Tem certeza? Não está na hora? Não. Ainda faltam 3 meses, ela disse, rindo do pânico nos olhos dele. Ele só é inquieto. Miguel sentou de volta, mas continuou olhando para ela com preocupação. Quando chegar a hora, ele disse devagar, eu vou buscar a parteira. Dona Benedita, ela é boa. Foi ela quem tentou ajudar Ana. Ele parou, a voz falhando. Helena estendeu a mão sobre a mesa de novo. Dessa vez, Miguel pegou. Seus dedos enormes envolveram a mão pequena dela com gentileza surpreendente. Eu vou ficar bem, ela disse. E o bebê também. Você não pode prometer isso.
Miguel disse, apertando a mão dela. Não posso, ela admitiu, mas vou tentar. Por mim, pelo bebê e por você. Miguel segurou a mão dela por mais alguns segundos. Depois soltou devagar, como se tivesse medo de machucá-la. Você deveria casar de novo, Helena disse baixinho. Miguel balançou a cabeça. Não quero. Por quê? Porque não posso dar a uma mulher o que ela merece. Não posso prometer que não vou perdê-la. Não posso. Ele esfregou o rosto com as mãos. Não consigo viver com esse medo de novo. Então você vai ficar sozinho para sempre? Talvez. Helena ficou quieta por um momento. Depois disse, sabe o que é engraçado? Eu achava que tinha perdido tudo. Meu futuro, minha reputação, minha vida. Mas agora, aqui, nesta casa com você, eu me sinto mais segura do que jamais me senti com Eduardo. Ele prometia amor, casamento, futuro brilhante. Você não prometeu nada. Só me deu trabalho, comida e respeito. E de alguma forma, isso vale mais. Miguel a olhou com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Você é boa demais para este mundo, ele disse baixinho. Não sou. Eu só aprendi que promessas vazias não valem nada, que ações falam mais alto. E você, Miguel Santos, age. Naquela noite, quando Helena subiu para o quarto, ela parou na porta e olhou para trás. Miguel ainda estava sentado à mesa da cozinha, olhando para o lugar onde ela estivera sentada, com uma expressão pensativa no rosto. E pela primeira vez, desde que fora abandonada, Helena sentiu algo além de dor. Sentiu esperança. Os 3 meses passaram mais rápido do que Helena esperava. A barriga estava enorme agora, pesada como pedra, fazendo suas costas doerem constantemente. Ela mal conseguia subir a escada, mal conseguia se abaixar para pegar algo do chão. O bebê se mexia o tempo todo, chutando as costelas dela, empurrando contra a bexiga, fazendo-a acordar várias vezes durante a noite. Miguel estava cada vez mais nervoso. Ela via nos olhos dele, no jeito que ele a observava quando achava que ela não estava olhando, no jeito que ele checava se ela estava bem a cada meia hora, no jeito que ele já tinha ido 3 vezes à vila buscar Dona Benedita só para ter certeza que ela estaria disponível quando chegasse a hora. Você está me sufocando, Helena disse uma tarde, meio brincando, meio séria. Desculpa, Miguel resmungou. Mas continuou olhando para ela com preocupação. Era final de março. A estação das chuvas estava terminando, mas ainda chovia forte às vezes. Aquela tarde, as nuvens começaram a se acumular no horizonte, escuras e pesadas como chumbo. O vento soprou mais forte, trazendo cheiro de terra molhada e eletricidade no ar. Vai ter tempestade grande essa noite, Miguel disse, olhando para o céu da varanda. Posso sentir. Helena estava na cozinha preparando o jantar quando sentiu a primeira dor. Não era como as dores falsas que vinha tendo nas últimas semanas. Era diferente, aguda, profunda, começando nas costas e se espalhando para a frente como uma onda, apertando a barriga inteira, como se alguém estivesse torcendo seus órgãos internos. Ela se segurou na mesa, respirando fundo até passar. Só uma contração de treinamento, ela disse para si mesma. Ainda é cedo, ainda faltam 2 semanas. Mas 20 minutos depois veio outra, depois outra, depois outra. E ela percebeu, não era treinamento, era a hora. Miguel entrou na cozinha, trazendo lenha para o fogão, e a encontrou segurando a mesa, o rosto pálido, respirando com dificuldade. Helena, o que foi? Acho que está começando. O rosto de Miguel perdeu toda a cor. Agora? Mas você disse que faltavam 2 semanas. Bebês não seguem calendário, ela disse tentando sorrir, mas fazendo careta quando outra contração veio. Miguel largou a lenha no chão com estrondo. Eu vou buscar Dona Benedita. Agora. Miguel, está começando a chover. Não me importa! Ele gritou, e ela nunca o tinha visto tão desesperado. Eu vou buscá-la. Você fica deitada. Não faz força. Não faz nada. Só espera eu voltar.
Ele correu para fora antes que ela pudesse responder. Helena ouviu o cavalo relinchando, depois o som de cascos galopando para longe, e ficou sozinha. A chuva começou devagar, depois ficou mais forte, depois virou tempestade. Raios cortavam o céu, iluminando a cozinha em flashes brancos e azuis. Trovões sacudiam a casa inteira. A chuva batia no telhado com força de tambores de guerra. O vento uivava pelas frestas das janelas, e as contrações ficavam cada vez mais fortes, cada vez mais próximas. Helena conseguiu subir a escada. Não sabia como, mas conseguiu, segurando no corrimão, parando a cada 2 degraus quando a dor vinha. Chegou no quarto, deitou na cama e esperou. Esperou Miguel voltar. Esperou Dona Benedita chegar. Esperou a dor passar. Mas a dor não passava, só ficava pior, muito pior. 1 hora se passou, depois 2. A tempestade estava no auge agora. Helena nunca tinha visto chuva assim. Era como se o céu estivesse despejando oceanos sobre a terra. O vento arrancou uma telha do telhado em algum lugar. Ela ouviu o barulho alto de algo se quebrando. Água começou a pingar do teto do corredor, e Miguel não voltava. Por favor, Deus! Helena rezou entre contrações, agarrando o lençol com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Por favor, me ajuda a não morrer, me ajuda a salvar meu bebê. A vontade de fazer força estava ficando insuportável. Era como se o corpo dela estivesse tomando controle, ignorando sua mente, empurrando o bebê para fora, quisesse ela ou não. Não, 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 ela choramingou. Espera Miguel voltar, por favor, espera. Mas o bebê não esperou. A bolsa estourou, molhando toda a cama. A dor ficou tão intensa que Helena gritou. Um grito longo, animal, que se perdeu no barulho da tempestade. E então ouviu a porta da frente se escancarando. Passos pesados correndo escada acima. 2 pares de passos. Helena! Era a voz de Miguel, desesperada, apavorada. Ele apareceu na porta do quarto encharcado de chuva, cabelo grudado no rosto, olhos arregalados. Atrás dele, Dona Benedita, uma mulher idosa e gorda, também encharcada, carregando uma sacola de pano. Graças a Deus, Helena chorou. Graças a Deus vocês chegaram. Dona Benedita assumiu o comando imediatamente. Miguel, água quente, toalhas limpas, tesoura, cordão, rápido! Miguel saiu correndo. Dona Benedita se aproximou da cama, examinou Helena com mãos experientes e firmes. O bebê está vindo rápido, ela disse. Rápido demais. Você vai ter que fazer força na próxima contração. Não tem mais tempo de esperar. Eu não consigo, Helena chorou. Estou com medo. Medo não para parto, Dona Benedita disse, severa, mas não sem gentileza. Seu corpo sabe o que fazer. Você só precisa deixar. Miguel voltou com as coisas, tropeçando, derramando água pelo chão. Dona Benedita apontou para o canto do quarto. Você fica ali, quieto. Só traz o que eu pedir. Eu posso? Posso segurar a mão dela? Miguel perguntou, a voz quebrando. Dona Benedita olhou para Helena. Helena estendeu a mão, desesperada. Miguel atravessou o quarto em 2 passos e segurou a mão dela. Os dedos enormes envolveram os dela, quentes, sólidos, reais. Eu estou aqui, ele disse, o rosto perto do dela. Não vou sair, não vou deixar você sozinha. A próxima contração veio como tsunami. Helena gritou e apertou a mão de Miguel com tanta força que sentiu os ossos estalarem. Mas ele não reclamou, só apertou de volta. Força! Dona Benedita ordenou. Agora! Helena fez força. Fez força com cada músculo do corpo. Sentiu como se estivesse sendo rasgada ao meio. Sentiu fogo. Sentiu dor que não tinha nome. Eu vou morrer! Ela gritou. Eu vou morrer como Ana! Não! Miguel gritou de volta, e havia ferocidade nos olhos dele que ela nunca tinha visto. Você não vai morrer. Você ouve. Você não tem permissão para morrer. Eu não vou deixar. Você vai viver. Você vai. Era ordem. Era súplica. Era promessa. Era desespero. E, de alguma forma, deu força para ela.
Helena fez força de novo, e de novo, e de novo. A cabeça! Dona Benedita gritou. Vem mais uma! Força! Uma última contração. Uma última explosão de dor tão grande que Helena teve certeza que ia morrer, que ia se partir em dois, que não ia sobreviver. E então, um choro, pequeno, agudo, furioso. O choro de um bebê que acabou de entrar no mundo e não estava feliz com isso. Helena desmoronou na cama, tremendo, suada, mal conseguindo respirar, mas estava viva, viva. É um menino, Dona Benedita anunciou, levantando o bebê coberto de sangue e verniz. Um menino forte e saudável. Ela cortou o cordão, limpou o bebê com toalha e o colocou no peito de Helena. Helena olhou para o filho, para o rostinho vermelho e amassado, para os olhinhos fechados, para a boquinha aberta, chorando com toda a força dos pulmões minúsculos. Seu filho, seu bebê, vivo, saudável, perfeito. Oi, ela sussurrou, chorando. Oi, meu amor, eu sou sua mãe. Miguel estava parado ao lado da cama, ainda segurando a mão dela, olhando para o bebê com uma expressão de espanto absoluto. Lágrimas escorriam pelo rosto dele sem que percebesse. Ele está bem? Miguel perguntou, a voz rouca. Os dois estão bem? Estão, Dona Benedita disse, trabalhando para expulsar a placenta, para limpar, para cuidar. Foi rápido e complicado, mas ela é forte, muito forte. Miguel se ajoelhou ao lado da cama, ficando na altura dos olhos de Helena. E pela primeira vez desde que se conheceram, ela o viu chorar de verdade. Você conseguiu, ele disse, as palavras saindo quebradas. Você conseguiu, você não morreu, você não me deixou. Prometi que não deixaria, Helena disse, sorrindo apesar da exaustão. Miguel olhou para o bebê, estendeu um dedo enorme e tocou a mãozinha minúscula. O bebê agarrou o dedo instintivamente, segurando com força surpreendente. E Miguel desmoronou. Chorou como criança. Chorou 8 anos de dor guardada. Chorou medo que quase se tornou realidade. Chorou alívio. Chorou gratidão. Dona Benedita terminou de limpar. Trocou os lençóis. Deixou mãe e bebê confortáveis e se levantou. Vou fazer chá para ela. Vocês fiquem aqui. Descansem. Ela saiu do quarto fechando a porta, deixando os três sozinhos. A tempestade lá fora estava começando a passar. A chuva ficou mais fraca. Os trovões mais distantes, como se até a natureza soubesse que o momento crítico tinha passado. Helena estava quase dormindo quando ouviu barulho vindo de fora. Vozes, cascos de cavalo, batidas na porta. Miguel se levantou imediatamente tenso. Fica aqui. Ele desceu a escada. Helena ouviu vozes masculinas lá embaixo, vozes altas, raivosas. Seu coração disparou. Ela reconheceu uma das vozes, Coronel Augusto Mendes. Onde ela está? O coronel gritou. Eu sei que a vagabunda está aqui. Saia da minha casa. A voz de Miguel veio, baixa, perigosa. Ela me deve dinheiro. Fugiu devendo aluguel. E agora descobri que está morando aqui, nesta fazenda, vivendo em pecado com você. Ela não vive em pecado. Ela trabalha aqui. Trabalha. O coronel riu, um som cruel. Puta grávida que você mantém aqui como amante. E agora o bastardo nasceu, não foi? Eu ouvi o choro. Você vai casar com ela, assumir a criança do meu filho como se fosse sua. Silêncio. Depois, a voz de Miguel, tão fria que deu arrepios em Helena. O filho dela porque ela é minha mulher. E se você chamar minha esposa de puta de novo, eu vou arrancar sua língua e fazer você engolir. Helena se levantou da cama, ignorando a dor, ignorando a fraqueza. Envolveu o bebê numa manta e desceu a escada segurando no corrimão. Chegou na sala e viu. Miguel estava parado na porta, bloqueando a entrada. Atrás dele, ela via o coronel montado no cavalo, acompanhado de 2 capangas, todos encharcados de chuva. Miguel, ela chamou. Ele se virou, viu ela na escada com o bebê e o rosto dele ficou ainda mais duro. Volte para cima. Agora. Não, ela disse, descendo o resto da escada. Isso é sobre mim. Eu vou resolver.
Ela caminhou até ficar ao lado de Miguel, encarando o coronel pela primeira vez desde aquele dia horrível na igreja. O coronel a olhou de cima do cavalo, o desprezo claro nos olhos. Então é verdade. Você está aqui se vendendo para esse fazendeiro ignorante. Eu não estou me vendendo, Helena disse, a voz firme, apesar de estar tremendo. Eu estou vivendo. Algo que você e seu filho covarde tentaram me impedir. Meu filho tomou a decisão certa. Você não prestava para ser esposa dele. Seu filho me engravidou e me abandonou, Helena disse, cada palavra saindo como pedra. Ele me prometeu casamento, me usou e depois fugiu como rato. E você o protegeu. Você me difamou. Você destruiu minha vida. Eu protegi minha família. Você protegeu um covarde, Helena gritou, e pela primeira vez não sentiu medo. Só raiva. E agora, quer o quê? Vir aqui me ameaçar de novo? Me tirar o único lugar onde encontrei paz? Eu vim buscar o que é meu, o coronel disse. Você deve dinheiro, e esse bebê tem o sangue dos Mendes. Pertence à minha família. Esse bebê é meu! Miguel rugiu, e sua voz ecoou pela fazenda inteira. Ele desceu os degraus da varanda, caminhando em direção ao coronel. Os capangas tensionaram, mãos indo para as armas, mas Miguel não parou. Essa criança nasceu na minha casa, nos meus braços, com minha ajuda. Essa criança tem minha proteção. E a mãe dela é minha mulher. Não oficialmente ainda, mas vai ser. E quando for, esse bebê vai ter meu nome, vai ser meu filho. E se você ou qualquer Mendes tentar tirar eles de mim... Miguel parou bem na frente do cavalo do coronel, olhando para cima, sem medo. Eu vou matar. Pode ser você, pode ser seu filho covarde, pode ser quem vier. Eu vou matar e vou dormir tranquilo depois. O coronel ficou pálido. Os capangas recuaram. Porque havia algo na voz de Miguel, nos olhos de Miguel, que não era blefe. Era promessa. Você está ameaçando um homem importante, o coronel disse, tentando recuperar a autoridade. Estou prometendo a um homem fraco o que vai acontecer se ele encostar na minha família. Miguel corrigiu. Agora sai da minha propriedade e não volta. Nunca mais. O coronel olhou para Miguel, depois para Helena na varanda com o bebê, depois de volta para Miguel, e pela primeira vez Helena viu medo nos olhos dele. Isso não acabou, ele disse, mas a voz saiu fraca. Acabou sim, Miguel disse. Agora sai. O coronel puxou as rédeas do cavalo e foi embora, os capangas atrás. O som dos cascos se perdendo na noite. Miguel ficou parado no meio do terreiro enlameado, respirando pesado, punhos cerrados, até ter certeza que eles tinham ido embora de verdade. Então se virou e voltou para a varanda. Helena estava chorando, não de medo, de alívio, de gratidão, de algo mais que ela ainda não sabia nomear. Miguel subiu os degraus devagar, parou na frente dela e olhou para o bebê adormecido nos braços dela. Eu falei sério, ele disse baixinho. Tudo que eu disse, eu falei sério. Eu sei, Helena sussurrou. Eu quero casar com você, de verdade. Não por pena, não por conveniência, porque você... Ele parou, lutando com palavras que nunca foram fáceis para ele. Helena levantou uma mão e tocou o rosto dele. Eu também quero, ela disse. Quero ficar aqui. Quero que você seja o pai dele. Quero construir uma vida com você. Miguel fechou os olhos, encostando a testa na dela. Você tem certeza? Eu não sou homem fácil. Não sou romântico. Não sei fazer promessas bonitas. Você não precisa, Helena disse. Você age. E isso vale mais que 1000 promessas. Eles ficaram assim por um longo momento, com o bebê entre eles, a tempestade terminando lá fora, a casa finalmente completa de novo. Como você quer chamar ele? Miguel perguntou. Helena olhou para o filho, depois para Miguel, e sorriu. Pedro Miguel Silva Santos. Os 2 sobrenomes? Miguel perguntou surpreso. Ele veio do meu corpo, Helena disse, mas nasceu nos seus braços. É filho de nós 2. Miguel pegou o bebê com cuidado infinito. Aquelas mãos enormes que derrubavam árvores seguraram a criança minúscula como se fosse feita de vidro.
Bem-vindo à casa, Pedro, ele sussurrou. Eu vou te proteger, prometo. E pela primeira vez em 8 anos, Miguel Santos permitiu a si mesmo acreditar que talvez, apenas talvez, ele merecesse ser feliz de novo. 2 semanas depois do parto, Miguel e Helena foram até a vila. Era a primeira vez que Helena saía da fazenda desde que chegara. Ela vestiu seu melhor vestido, o único que ainda servia depois da gravidez. Arrumou o cabelo num coque simples e segurou Pedro nos braços enquanto Miguel preparava a carroça. Você tem certeza? Ela perguntou pela 10ª vez. As pessoas vão falar? Deixa falarem, Miguel disse ajudando ela a subir. Eu não me importo com fofoca, só me importo com você. A viagem até a vila levou 1 hora. Durante todo o caminho, Helena segurou o bebê contra o peito, protegendo ele do sol com uma manta leve. Pedro dormiu a viagem inteira, alheio ao fato de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A igreja de São José dos Campos era pequena e antiga, com paredes caiadas de branco, telhado de telhas vermelhas e um sino que tocava às 6 da manhã e às 6 da tarde todos os dias. Padre Sebastião estava na porta conversando com algumas beatas quando viu Miguel e Helena descendo da carroça. O padre era um homem de 60 e poucos anos, magro, com cabelos brancos e olhos gentis, que já tinham visto muita coisa na vida. Ele conhecia Helena desde criança. Fora ele quem a vira parada sozinha na porta da igreja naquele dia horrível, meses atrás. Helena, ele disse surpreso, mas não desagradavelmente. Você voltou. Voltei, padre, ela disse levantando o queixo. E trouxe meu filho. As beatas cochicharam entre si. Padre Sebastião as dispensou com um gesto de mão e convidou Miguel e Helena para entrarem. Dentro da igreja, com a luz fraca das velas iluminando os bancos de madeira e o altar simples, Padre Sebastião os ouviu. Helena contou tudo: o abandono, a fuga, o encontro com Miguel, o arranjo inicial e como isso se transformara em algo mais. Miguel ficou quieto durante quase toda a conversa, apenas confirmando com acenos de cabeça. Mas quando o padre perguntou diretamente se ele queria casar com Helena de verdade, assumindo responsabilidade pelo bebê, Miguel olhou o padre nos olhos e disse: quero, mais do que qualquer coisa que já quis na vida. Padre Sebastião sorriu. Era um sorriso triste, mas esperançoso. Vocês sabem que as pessoas vão julgar, vão dizer coisas cruéis. O coronel Mendes tem influência aqui. Não me importo, Miguel disse, que ele tente fazer alguma coisa. Eu protejo o que é meu. O padre olhou para Pedro dormindo nos braços de Helena, depois para Helena, depois para Miguel. Deus trabalha de formas misteriosas, ele disse finalmente. Às vezes, precisamos perder tudo para encontrar exatamente o que precisávamos. Eu vou casar vocês. Não aqui, não com toda a pompa que normalmente faríamos, mas na capela pequena atrás da igreja. Só nós, Deus, e esse bebê como testemunha. E foi assim que Helena e Miguel se casaram. Sem convidados, sem festa, sem flores elaboradas ou vestido branco. Só 2 pessoas quebradas pela vida, prometendo cuidar uma da outra, na presença de Deus e de um bebê de 2 semanas que dormia tranquilamente durante toda a cerimônia. Miguel colocou uma aliança simples de ouro no dedo de Helena. Ele tinha mandado fazer na semana anterior com um ourives da vila vizinha. Helena não tinha aliança para dar a ele, mas Miguel disse que não precisava. Você já me deu tudo. Ele sussurrou quando o padre os declarou marido e mulher, e se beijaram pela primeira vez. Um beijo simples, casto, mas carregado de promessa. Quando saíram da capela, algumas pessoas estavam na praça observando. Helena reconheceu alguns rostos, vizinhos antigos, clientes da loja, pessoas que a tinham julgado e condenado meses atrás. Ela levantou a cabeça e caminhou até a carroça com dignidade. Miguel caminhou ao lado dela, mão no braço dela, deixando claro para qualquer um que quisesse ver. Essa mulher estava sob sua proteção agora. Ninguém disse nada, mas Helena viu
Viu a surpresa, viu o desprezo em alguns rostos, mas também viu respeito, medo em outros. Porque Miguel Santos era conhecido como o homem justo, mas também como o homem que não se mexia. E se ele escolhera Helena, se ele estava disposto a defender ela, talvez, apenas talvez, ela não fosse a vagabunda que todos pensavam. Os meses passaram. Helena e Miguel estabeleceram rotina como casal de verdade agora. Ela cuidava da casa, do bebê, cozinhava, costurava. Ele trabalhava na roça, expandiu as plantações, comprou mais gado. À noite jantavam juntos, conversavam, dividiam as preocupações do dia. Pedro crescia rápido. Um bebê saudável e barulhento que chorava quando tinha fome e ria quando Miguel fazia caretas para ele. Miguel se revelou pai dedicado. Acordava de noite quando Pedro chorava, embalava ele para dormir, até trocava fraldas sem reclamar. Você é melhor pai que muitos homens que têm filho de sangue, Helena disse uma noite, observando Miguel ninando Pedro. Ele é de sangue, Miguel disse sério. Pode não ser meu sangue que corre nas veias dele, mas é meu amor que vai formar ele. E isso vale mais. As notícias sobre o coronel Augusto Mendes e seu filho Eduardo chegavam ocasionalmente através de viajantes e comerciantes que passavam pela região. 6 meses após o casamento de Miguel e Helena, um tropeiro parou na fazenda para pedir água e contou. Vocês ouviram sobre o filho do coronel? O médico que vivia em São Paulo? Miguel e Helena trocaram um olhar. Não, Miguel disse. O que aconteceu? Aparentemente, ele se envolveu com a filha de um comerciante rico lá. Casou com ela pelo dote, mas continuou frequentando bordéis e contraiu sífilis. A esposa descobriu, o pai dela ficou furioso, anulou o casamento e espalhou a história por toda São Paulo. Agora ninguém quer contratar ele como médico. Dizem que ele está voltando para cá, mas sem dinheiro, sem reputação, sem nada. Helena não sentiu satisfação. Não sentiu vingança, apenas indiferença. Eduardo era parte de uma vida que não existia mais. 1 ano depois, outro viajante trouxe notícias piores. O coronel Augusto Mendes estava doente, muito doente. Algum tipo de febre que o deixara acamado por meses. Os negócios da família estavam desmoronando. Terras sendo vendidas para pagar dívidas antigas que ressurgiram. Credores cobrando, influência política evaporando. Dizem que ele está amargurado, o viajante contou, que passa os dias resmungando sobre honra perdida, sobre filho inútil, sobre como a vida foi injusta com ele. Miguel ouviu tudo em silêncio. Depois disse apenas, cada homem colhe o que planta. 2 anos após o casamento, chegou a notícia final. Coronel Augusto Mendes morrera, sozinho, amargurado, abandonado até pelos poucos amigos que restavam. Eduardo estava tão envolvido em suas próprias desgraças que nem comparecera ao enterro do pai. A família, que um dia fora poderosa, estava destroçada. Helena estava grávida de novo quando ouviu a notícia. Ela colocou a mão na barriga ainda pequena e olhou para Pedro brincando no chão da sala. Ele tinha 2 anos agora, um menino forte e feliz que chamava Miguel de pai, sem saber que existia alguma outra possibilidade. Você sente algo? Miguel perguntou, sentando ao lado dela. Pena, Helena disse honestamente, não pelos homens que eles eram, mas pelas vidas desperdiçadas. Eles tinham tudo, dinheiro, poder, influência, e jogaram tudo fora por orgulho e covardia. Enquanto nós, Miguel disse pegando a mão dela, tínhamos nada e construímos tudo. A segunda filha de Helena e Miguel nasceu numa manhã tranquila de primavera. Uma menina de olhos grandes e cabelos escuros que chorara forte ao nascer, anunciando sua chegada ao mundo. Chamaram ela de Ana Clara, em homenagem à primeira esposa de Miguel. Helena não teve ciúmes, ao contrário. Achou bonito que Miguel quisesse honrar aquela memória. Porque Ana Clara fora parte da história dele, parte do que o tornara o homem que era.
E Helena amava esse homem, todas as partes dele, incluindo as cicatrizes. 3 anos depois, veio o terceiro filho. Outro menino, teimoso desde o ventre, que deu trabalho no parto, mas nasceu saudável. Chamaram ele de Gabriel. A casa que antes estava morta, agora estava viva, cheia de barulho de crianças correndo, de risadas, de brigas bobas, de vida pulsante em cada canto. Miguel expandiu a fazenda. Comprou terras vizinhas, aumentou o rebanho, plantou mais culturas. Helena começou a ensinar crianças da região a ler e escrever nas tardes de sábado, realizando aulas informais na varanda. Pais agradecidos pagavam com ovos, leite, queijos, criando rede de apoio mútuo. Pedro cresceu forte e inteligente. Aos 8 anos, já ajudava o pai na roça. Aos 10, lia melhor que muitos adultos. Aos 15, era jovem responsável que todos na região respeitavam. Ana Clara era diferente, delicada, sonhadora, adorava flores e animais. Passava horas no jardim que Helena plantara, conversando com os passarinhos como se eles entendessem. Gabriel era o mais rebelde, constantemente se metendo em confusões, subindo em árvores que não devia, voltando para casa com joelhos ralados e sorrisos travessos. Ele é igualzinho você, Helena disse a Miguel uma noite, depois de resgatar Gabriel de mais uma aventura perigosa. Eu nunca fui assim, Miguel protestou. Não? Helena riu. Você não foi o homem que ameaçou matar um coronel poderoso na porta da própria casa? Miguel sorriu. Aquele sorriso raro que aparecia apenas quando estava verdadeiramente feliz. Touché. Os anos passaram com velocidade surpreendente. Salto temporal. 10 anos depois. Pedro tinha 22 anos agora. Um homem feito, alto como o pai, forte como touro, mas com gentileza da mãe. Ele se casara com a filha de fazendeiro vizinho, uma moça doce e trabalhadora chamada Rosa. Eles moravam numa casa que Miguel construíra na propriedade, continuando o legado da família. Ana Clara tinha 18 anos e estava noiva de um professor da vila, homem educado e gentil que a adorava. O casamento seria no próximo mês. Gabriel tinha 15 anos e ainda era problemático, mas de forma boa. Cheio de energia, cheio de sonhos, cheio de vida. Miguel tinha cabelos completamente grisalhos agora. Aos 52 anos, o corpo ainda era forte, mas movia-se um pouco mais devagar. As mãos tinham mais calos, mais cicatrizes, mais histórias. Helena tinha 37 anos. Alguns fios brancos misturados no cabelo negro, linhas de expressão ao redor dos olhos de tanto sorrir, corpo marcado por 3 gravidezes e anos de trabalho. Mas aos olhos de Miguel, ela estava mais bonita do que nunca. Salto temporal. 20 anos depois, Pedro tinha 3 filhos agora. Miguel e Helena eram avós. A fazenda prosperara tanto que precisaram contratar trabalhadores para ajudar. Ana Clara morava na vila com o marido professor. Ela também ensinava crianças, continuando o legado da mãe. Tinha 2 filhos. Gabriel finalmente assentara. Casara com uma moça espevitada que era a única pessoa capaz de controlar ele. Tinham um filho que já prometia ser tão arteiro quanto o pai. Miguel tinha 62 anos. Aposentara-se do trabalho pesado na roça, deixando isso para Pedro e os trabalhadores. Mas ainda supervisava tudo, ainda dava conselhos, ainda era a rocha da família. Helena tinha 47 anos. Ainda ensinava, ainda cuidava da casa, ainda cozinhava para a família inteira nos domingos quando todos se reuniam. À noite, eles sentavam na varanda, sempre na mesma varanda, e observavam o sol se pôr sobre as terras que construíram juntos. Você se arrepende? Miguel perguntou uma noite, de ter ficado comigo em vez de tentar construir vida sozinha? Helena pegou a mão dele, aquela mão enorme e calejada que segurava a dela há mais de 20 anos. Miguel Santos, se eu tivesse que escolher de novo, escolheria você 1000 vezes. Você me salvou, não apenas da estrada, não apenas da fome. Você me salvou de uma vida vazia.
me deu propósito, me deu família, me deu amor verdadeiro. Eu também fui salvo, Miguel disse baixinho. Eu estava morto por dentro quando te encontrei. Você trouxe vida de volta, para mim, para esta casa, para tudo. Salto temporal. 30 anos depois. Era uma tarde tranquila de outono. As folhas estavam caindo das árvores, pintando o chão de vermelho e dourado. Helena tinha 67 anos agora. Miguel tinha 82. Eles estavam na varanda, onde mais? Sentados lado a lado, observando os bisnetos brincando no quintal. Tinham 7 netos e 4 bisnetos. A casa estava sempre cheia nos finais de semana. Miguel não andava tão bem mais. Precisava de bengala. Mas a mente ainda era afiada. Helena também sentia o peso dos anos. As mãos doíam com artrite, as costas reclamavam quando trabalhava demais. Mas ainda tinham um ao outro. Lembra quando nos conhecemos? Helena perguntou, a cabeça encostada no ombro dele. Como se fosse ontem, Miguel disse. Você estava perdida, assustada, grávida, sem esperança. E eu estava sozinho, amargurado, morto por dentro. E olha onde chegamos, Helena disse, olhando para a fazenda próspera, para os netos correndo, para a vida que construíram. Deus é bom, Miguel disse. Mesmo quando parece que ele não está, mesmo quando tudo desmorona, ele está trabalhando, preparando algo melhor. Naquela noite, Helena sentiu dor no peito. Não disse nada a princípio, não queria preocupar ninguém. Mas a dor ficou pior. Miguel percebeu. Ele sempre percebia. O que foi? Nada. Ela mentiu. Só cansaço. Mas não era só cansaço. 3 dias depois, Helena teve um ataque cardíaco enquanto dormia. Miguel estava ao lado dela. Acordou com ela, apertando a mão dele, os olhos abertos, mas já distantes. Miguel, ela sussurrou. Eu estou aqui, ele disse, apertando a mão dela. Sempre estive, sempre vou estar. Obrigada, ela disse. Por tudo, por me salvar, por me amar, por ser meu. Você me salvou também, Miguel disse chorando. Você me salvou. As últimas palavras de Helena foram simples. Fui feliz, fui amada, foi tudo que precisava. E ela fechou os olhos pela última vez. Final, o legado eterno. Miguel sobreviveu a Helena por apenas 4 meses. Os médicos disseram que foi insuficiência cardíaca. Pedro disse que foi coração partido. Gabriel disse que foi escolha. O pai simplesmente não quis viver sem a esposa. Foram enterrados lado a lado no pequeno cemitério da propriedade, debaixo de uma árvore que Miguel plantara no ano em que se casaram. A lápide simples dizia: Helena Beatriz Silva Santos, 1865-1932. Miguel Santos, 1850-1932. Unidos pelo destino, separados apenas pela morte. A história deles tornou-se lenda na região, contada e recontada por gerações. A professora abandonada que encontrou amor verdadeiro com o fazendeiro solitário. A mulher que perdeu tudo para ganhar exatamente o que precisava. O casal que provou que amor verdadeiro não precisa começar com paixão, pode começar com respeito, crescer com parceria e florescer em algo maior que ambos imaginaram. Pedro assumiu a fazenda e continuou o legado. Ensinou os filhos os mesmos valores que o pai e a mãe ensinaram. Trabalho duro, honestidade, respeito e que família não é definida por sangue, mas por amor. A casa onde Helena trouxe vida de volta continua em pé até hoje. Ainda habitada por descendentes de Miguel e Helena. Ainda cheia de amor, de risadas, de vida. E às vezes, em tardes tranquilas de outono, quando o vento sopra suave pela varanda, os que moram lá juram que podem sentir a presença deles. Miguel e Helena, sentados lado a lado, observando a família que construíram, sorrindo porque sabem que seu amor transcendeu a morte e continuará vivendo através das gerações. Porque no fim, essa é a única coisa que realmente importa. Não o dinheiro que acumulamos, não o poder que exercemos, não a reputação que construímos. É o amor que damos, é a vida que tocamos, é o legado que deixamos.
Helena chegou naquela fazenda quebrada, rejeitada, sem esperança, mas encontrou um homem igualmente quebrado que precisava de salvação tanto quanto ela, e juntos curaram um ao outro. Construíram família onde havia solidão, construíram vida onde havia morte, construíram amor onde havia apenas sobrevivência. E provaram que, às vezes, os piores momentos da nossa vida são apenas o prólogo para os melhores capítulos ainda não escritos. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa acreditar que recomeços são possíveis. Que não importa quão fundo você caiu, sempre há esperança, sempre há uma segunda chance. Sempre há um caminho de volta para a luz. Nos comentários me conta. Você já precisou recomeçar do zero? Já perdeu tudo para descobrir que o que Deus tinha guardado para você era muito melhor? E lembra, sua história ainda não acabou. O melhor capítulo pode estar começando agora. Já tenho outra história emocionante esperando por você. Clica aqui e vem comigo nessa próxima.